Olá, sou Valéria Ferioli Lagrasta, juíza da 2ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Jundiaí e uma das responsáveis pela redação da Resolução 125 de 2010 do CNJ, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. Estamos aqui para conversar sobre a Política Judiciária Nacional de Tratamento de Conflitos, seu contexto histórico e social e os métodos consensuais de solução de conflitos. Ao final da unidade, você será capaz de compreender a importância desses métodos para a concretização do acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, que é uma expressão do professor Kazuo Watanabe e que é um dos principais objetivos da política pública. Hoje, nós vivemos uma crise no Poder Judiciário devido a vários fatores, como a falta de investimento em estrutura, pessoal, na capacitação de servidores e magistrados, ineficiência das instâncias administrativas, encontrando seu estado entre os maiores demandantes e demandados. Na verdade, o que nós vemos hoje é uma multiplicação de processos. Na época da Constituição de 88, nós tínhamos 350 mil processos em andamento. 10 anos mais tarde, nós já tínhamos 17 milhões e meio e hoje nós temos 102 milhões de processos com 28 milhões de novas ações todos os anos. E isso a gente sente, então, um excesso de judicialização na saúde, na política, em vários âmbitos. Agora, nós precisamos parar e refletir. Será que é isso que a sociedade quer e espera do Poder Judiciário? Pois se de um lado é bom, pois significa que o cidadão está entregando seus pleitos ao Poder Judiciário como canal de afirmação da cidadania, por outro lado é ruim porque congestiona, e nós temos uma taxa de congestionamento hoje de 72%, de acordo com o relatório Justiça em Números do CNJ. Em outras palavras, nós precisamos pensar que ao mesmo tempo que precisamos permitir que as pessoas ingressem no judiciário com uma ampla porta de acesso, foi resolvido com a lei da assistência judiciária gratuita e a lei dos juizados especiais, nós precisamos também pensar que o cidadão precisa sair do judiciário com uma solução célere, justa, adequada e efetiva, que é a ideia do tribunal multiportas, uma grande porta de entrada e várias portas de saída. Ou que ele nem ingresse no judiciário por conseguir resolver seus problemas com os métodos consensuais, como a conciliação e a mediação. Na verdade, hoje nós estamos então numa fase de transição da cultura da sentença para a cultura da pacificação, pois o povo brasileiro é um povo dependente de autoridade. Ao buscar o judiciário, ele não busca uma solução conciliada para o caso, mas sim uma sentença que resolve o processo, mas não resolve o conflito no seu âmago e gera execuções, recursos e outros processos. Então, hoje nós precisamos pensar no caminho inverso. Nós estamos resgatando os métodos consensuais de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, que, diferentemente do que parece, não são novos e já foram utilizados em diversas fases da civilização ligadas à própria forma de organização da sociedade. Então, nós podemos pensar que, inclusive no Brasil, nós temos um histórico que sempre tratou da conciliação e da mediação. E, por isso, esses são os principais métodos que nós atuamos hoje no Brasil e eles são tratados como métodos diferentes aqui. Então, na nossa Constituição de 1824, nós já tínhamos artigos que tratavam da conciliação, da justiça de paz e da arbitragem. E a conciliação era prévia obrigatória, ninguém podia entrar com uma ação em juízo se não tivesse tentado a conciliação perante um juiz de paz. Essa obrigatoriedade foi sendo repetida até que com a Constituição Republicana de 1891, o primeiro ato foi um decreto que acabou com a conciliação prévia obrigatória. Continuou existindo conciliação, mas não era mais necessário tentar conciliação para ingressar com a ação em juízo. A legislação infraconstitucional, por sua vez, também sempre tratou de conciliação no Brasil. Então, nós temos o nosso Código de Processo Civil de 39, de 73, que sempre falaram de conciliação, mas era uma conciliação basicamente feita pelo juiz. O juiz podia tentar a qualquer tempo conciliar as partes, o juiz deveria tentar conciliação no início da audiência de instrução e julgamento. Apenas recentemente, com a Lei de Juizados de Pequenas Causas, que foi a grande inovação da justiça conciliativa no Brasil, é que começou a se trabalhar com terceiros conciliadores, que não mais os juízes. E se percebeu que isso era melhor, porque a conciliação feita pelo juiz sofre uma série de pressões. O juiz pode quebrar a imparcialidade, antecipar o julgamento e as partes perante o juiz também se sentem constrangidas muitas vezes para conversar.
Então se verificou que os terceiros eram melhores. Veio a Lei dos Juizados Especiais com a Constituição de 88 e, paralelamente, a Lei de Arbitragem, a 9.307 de 96. E com ela surgem as câmaras de arbitragem que começam a trabalhar com a mediação, tal qual utilizada em outros países como Estados Unidos e Canadá. E a mediação independente cresce no Brasil e surge a necessidade de sua institucionalização para evitar que ocorresse com ela o que estava ocorrendo com a arbitragem na época, que estava sofrendo algumas distorções. Surgem alguns projetos de lei, o principal, o 94/2002, da deputada Zulaye Cobra, que ficam paralisados no Congresso. Então vem uma ideia do professor Kazu Watanabe de incentivar o surgimento de uma política pública voltada para os métodos consensuais. Ele faz essa proposta para o ministro César Peluso, que na época era presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, e vem a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que começa a tratar, então, principalmente dos métodos consensuais, como a conciliação e a mediação, com uma estrutura específica para o trabalho com eles, que são os CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos. Mais recentemente, vem a Lei de Mediação e o novo CPC, que consolidam as inovações trazidas pela Resolução 125, principalmente essa diferença entre conciliação e mediação, a maior ou menor ingerência do terceiro facilitador na solução do conflito e a objetividade ou subjetividade do conflito que estão hoje marcadas nas novas leis. Com isso, então, nós entendemos o contexto no qual surgem os métodos consensuais no Brasil, onde estamos e para onde queremos ir.